Você está vendo isso em português. Esse detalhe parece irrelevante, mas não é. Porque em um cenário diferente, onde 3 decisões estratégicas na Segunda Guerra Mundial fossem outras, você provavelmente não estaria lendo nada, mas sim trabalhando para o Reich, não como um cidadão, mas como um recurso. Nos próximos 12 minutos, vamos reconstruir exatamente como seria o mundo se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. O mapa, as fronteiras, a economia e o que aconteceria com pessoas como você. E eu lhe asseguro que a conclusão será mais perturbadora do que você imagina. Primeiro, um detalhe muito importante. Existem dezenas de versões de caso se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra. Filmes, livros, séries, a maioria comete o mesmo erro. Trata a vitória alemã como um estado estável e permanente, o que seria uma grande mentira. Nesse vídeo, vamos trabalhar com um cenário mais historicamente fundamentado, não o mais dramático e nem o mais cinematográfico, mas sim o mais real. A Alemanha captura Moscou no inverno de 1941. A União Soviética se fragmenta. A Inglaterra negocia um armistício em 1942. E os Estados Unidos, se vendo sem uma boa base europeia, recuam para o outro lado do Atlântico. Isso não é ficção científica. É uma variação de 6 semanas no calendário da Operação Barbarossa. E a partir desse ponto, tudo muda. Começamos pelo continente que você conhece e que não existiria mais. Uma Alemanha vitoriosa em 1942 não significaria paz na Europa. Significaria reorganização. O Plano Geral do Leste, ou comumente chamado em alemão Generalplan Ost, já estava escrito. Ele era o blueprint do que aconteceria depois da vitória. Aliás, ele já estava organizado nos arquivos da SS desde 1941. O plano previa a eliminação ou deportação de 45 a 85% das populações eslavas do leste europeu, para abrir espaço para a colonização alemã. Não estamos falando de ocupação, mas sim de um esvaziamento continental. A Polônia, como uma entidade nacional, deixaria de existir. A cultura e o idioma polonês teriam sido totalmente erradicados. A Ucrânia tornaria-se zona agrícola da Alemanha, assim como uma das localidades principais para o assentamento de colonos alemães. A Rússia Ocidental seria dividida em territórios administrativos sem qualquer autonomia política. A Europa Ocidental teria um destino diferente, mas não muito melhor. França, Bélgica e Holanda manteriam governos colaboracionistas. Na prática, seriam economias satélites drenando recursos para Berlim. A Inglaterra, após o armistício, manteria sua monarquia e parte do seu exército, mas perderia o seu maior bem, o seu império. Índia, África e Oriente Médio, totalmente redistribuídos e divididos entre as potências do eixo. Em 1945, o mapa europeu teria 40 anos de redesenho pela frente. E enquanto o continente era reorganizado, o regime que controlava tudo isso enfrentava um problema que nenhuma vitória militar poderia resolver. A economia nazista não se encaixava em um padrão de estabilidade. Em 1939, antes mesmo da guerra começar, a Alemanha estava tecnicamente falida. O rearmamento acelerado, desde 1933, havia consumido as reservas nacionais. O déficit econômico era insustentável. O marco alemão estava artificialmente inflado por controles de capital que não podiam durar. A solução que o regime encontrou foi a guerra. Não como consequência da ideologia, mas como uma necessidade econômica extrema. Cada território conquistado trazia recursos imediatos: ouro, reservas cambiais, produção industrial, trabalho compulsório. A Áustria em 1938 e a Tchecoslováquia em 1939, junto com a França em 1940, foram partes essenciais para o sustento dessa economia de guerra. Cada conquista comprava tempo, mas não resolvia o problema estrutural. Com a vitória total em 1942, esse ciclo chegaria ao seu limite natural. Não haveria mais territórios ricos para conquistar na Europa. A União Soviética estaria totalmente destruída e fragmentada em várias nações. Seria mais um fardo do que um recurso. A Inglaterra estaria negociando, mas não estaria totalmente rendida. Economistas que estudaram o modelo nazista, incluindo Adam Tooze, no livro In the Age of Destruction,
concluem que o colapso financeiro seria inevitável em 5 a 8 anos após a vitória. Uma Alemanha vitoriosa em 1942 estaria em crise econômica severa por volta de 1948 a 1950. E regimes em crises econômicas fazem o que regimes sempre fazem: procuram um inimigo externo. O que significaria que o único país ainda capaz de resistir teria se tornado o próximo alvo. Enquanto a Europa era reorganizada, o outro lado do Atlântico vivia uma crise diferente. Sem a Inglaterra como aliada, sem base de operações na Europa, os Estados Unidos enfrentavam uma escolha impossível: intervir sem apoio logístico, cruzar o Atlântico contra uma Europa unificada sob controle alemão e um Oceano Pacífico sob pressão japonesa simultânea, ou recuar. A pressão isolacionista americana, que já era forte antes de Pearl Harbor, teria dominado o debate político completamente. O Congresso, sem o choque de Pearl Harbor para mobilizar a opinião pública, ou com Pearl Harbor, que não gera uma coalizão global de resposta, teria bloqueado qualquer intervenção europeia. Roosevelt, ou quem viesse depois, governaria uma superpotência industrial sem projeção militar global. Isso muda completamente a física da geopolítica mundial. Sem a presença americana na Europa, não há Plano Marshall, não há reconstrução ocidental e não há OTAN. E sem a União Soviética, destruída e sem a Aliança Atlântica, a corrida nuclear que definiu o século XX teria uma trajetória completamente diferente. Porque a Alemanha estava mais perto da bomba atômica do que a maioria das pessoas sabe. Em 1942, o projeto nuclear alemão, o Uran-Verein, estava 2 anos atrás do projeto Manhattan americano. 2 anos, com o recurso de um continente inteiro sob seu controle. O principal obstáculo alemão não era científico, mas sim estratégico. Hitler havia classificado a física nuclear como ciência judaica e expulsado do país os mesmos cientistas, Einstein, Fermi e Szilard, que construíram a bomba atômica. Mas sem a pressão de uma aliança ocidental, sem Oppenheimer com prazo político urgente, o desenvolvimento americano teria desacelerado. E o Uran-Verein, agora com Werner Heisenberg trabalhando com todos os recursos do Reich, teste à distância. O primeiro teste nuclear do mundo poderia ter sido alemão. Uma bomba atômica na mão de um regime que já havia planejado o esvaziamento demográfico da metade de um continente seria algo assustador de se pensar. Esse não é um cenário de ficção científica, mas sim uma extrapolação direta dos documentos históricos reais. E com esse poder, a pergunta sobre o colapso alemão ganha uma nova resposta diferente. Por que conquistar mercado se você pode simplesmente exigir? Mas vamos sair dos mapas e das estratégias por um momento, e falar sobre o que seria da vida cotidiana. Para quem vivia na Europa Ocidental, França, Bélgica e Holanda, a ocupação permanente significaria uma transformação gradual e sistemática. O currículo escolar seria totalmente reescrito. A história que seus filhos aprenderiam seria a história do Reich. Os heróis nacionais substituídos, as línguas toleradas como dialetos regionais, não como identidades soberanas. Para as populações eslavas do leste, poloneses, ucranianos e russos, o Generalplan Ost previa algo mais direto: deportação para a Sibéria ou trabalho compulsório, em escala de dezenas de milhões de pessoas. O que já havia sido feito com os judeus, ciganos e outros grupos seria expandido para populações inteiras definidas como biologicamente inferiores. Não como política de guerra, mas como uma política de paz. O Brasil e a América Latina nesse cenário manteriam independência formal, mas enfrentariam uma pressão econômica crescente de um bloco europeu fechado e de uma Alemanha que controlava o acesso aos mercados do continente. A língua portuguesa continuaria existindo, mas o mundo em que ela existiria seria irreconhecível. Mesmo tendo todos esses fatores em vista, o Reich não teria durado para sempre, porque o elemento mais destrutivo do nazismo não era externo, mas sim interno. O regime havia construído um sistema onde múltiplos líderes, como Göring, Himmler, Goebbels e Bormann, competiam diretamente por poder e recursos sem estrutura institucional clara. Hitler era o único ponto de coerência, e ele estava adoecendo. Documentos médicos mostram que já em 1942, ele apresentava sintomas neurológicos progressivos.
provavelmente Parkinson, possivelmente agravado pelo coquetel de anfetaminas e opioides que seu médico pessoal administrava diariamente. Sem Hitler, o Reich não teria um sucessor natural, mas sim uma guerra civil de facções. Himmler querendo o controle do estado policial, Göring querendo prestígio e recursos, o exército querendo a autonomia que o partido havia tirado. A pergunta não era se o Reich colapsaria, era quanto sangue seria derramado nesse processo, e se esse colapso geraria algo pior, talvez a primeira chance real da reconstrução da máquina de guerra. No final das contas, o que tudo isso significa? Simples. Significa que uma vitória alemã não seria o fim da história. Seria o começo de um período de instabilidade que poderia durar décadas, ou um século talvez. Um continente europeu sob controle autoritário, uma potência nuclear sem contrapeso democrático e uma economia estruturalmente insustentável buscando expansão permanente. Seria um regime sem sucessão clara, caminhando para a guerra civil interna. No meio disso tudo, populações inteiras sendo reorganizadas, deportadas, eliminadas ou assimiladas. O mundo que você vive hoje, com democracias imperfeitas, instituições frágeis, conflitos não resolvidos, foi construído sobre as ruínas de 1945. E não porque 1945 foi perfeito, mas porque foi o momento em que o modelo mais destrutivo de organização política da história moderna foi derrotado militarmente antes de poder se tornar permanente. 3 semanas no calendário da Operação Barbarossa, a vaidade de um general na Batalha da Grã-Bretanha e uma batalha ordenada contra todos os conselhos dos especialistas. Esses 3 erros foram a maior sorte da história humana, não para a Alemanha, mas para todos os outros. Se esse cenário tivesse acontecido, qual seria o ponto de ruptura onde você acredita que o Reich colapsaria? Talvez na crise econômica dos anos 1950, a guerra civil após a morte de Hitler, ou uma terceira guerra contra os Estados Unidos pela hegemonia nuclear? Escreva nos comentários. Quero ler o que você pensa. Se você gosta de histórias que mudam como você pensa sobre o mundo, inscreva-se no canal Memória de Guerra. Até a próxima.